3 dias para eu voltar de férias, a empresa me liga e fala, compareça no escritório. Cheguei lá, olha, me desculpe, mas o rapaz que estava lá se destacou mais e resolveram ficar com ele. Né? E eu fiquei desempregado. Questão financeira. Ah, não estamos conseguindo pegar ele aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos mexer no bolso. Vamos deixar ele desempregado. Eu quero ver ele manter firme na igreja sem dinheiro, sem poder cumprir com as obrigações do dia a dia da igreja. E deu o que deu. Né? Cheguei, apertou o negócio, fiquei desesperado, não arrumava emprego. Cheguei para o padrinho André e falei, padrinho, é o seguinte, preciso dar uma licença da farda. Não tenho condições. Estratégia. Tudo se encaminhou para que chegasse ao ponto que chegou. Né? Eu aprendi muito, tive alguns aprendizados com isso. Né? É um exemplo, questão financeira. Então, claro, vamos apertar o laço no financeiro, porque a obra de Deus, apesar de nós fazermos aqui com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, necessita de recursos para que se estabeleça. Né? Uma estrutura não permanece sem recurso. Nós não temos ainda a capacidade espiritual de materializar as coisas. Né? Nós temos que comprar, pagar e construir. Infelizmente, é uma deixa, onde que eles vão lá e apertam ali. Ciúme, uma coisa, problema financeiro, outras. Né? Então vamos dar continuidade. O processo obsessivo entre os seres invisíveis e os que estão encarnados parece ser de maior incidência. Evidentemente, por ser mais fácil ao desencarnado influenciar e dominar a mente daquele que está limitado pelo veículo somático. Então, aquele indivíduo que falou aquilo para o síndico, ele estava sendo, obviamente, influenciado. Joguete, né, marionete, na mão desses nossos irmãos. Né? E depois eu descobri que 3 meses depois ele foi mandado embora porque descobriram que ele tinha um histórico de pedofilia. Olha só que coisa. Agindo nas sombras, o obsessor tem a seu favor o fato de não ser visível e nem sempre percebido ou pressentido pela vítima que está distraída. Como eu falei para vocês. Né? Orai e vigiai. Né? Na vida é com Deus e sem vida é com Deus. E o meu pensamento só vive em Deus. O hino não ensina isso. Então, se estivermos distraídos, nós não estamos com o pensamento em Deus. Né? Estamos com a cabeça onde? A vítima que está distraída, desconhecendo até a possibilidade da sintonia entre os seres do plano espiritual e os da esfera terrestre. Então, aquele que não acredita em nada, que acha que o Alan está falando isso, está falando tudo besteira, tudo conversa fiada. Esse é o mais fácil. Né? Porque ele não acredita, então ele é facilmente manipulado. Marionete, né? Às vezes ele nem age mais por influência do que com a própria razão, né? Deixa-se induzir, sugestionar e dominar pelo perseguidor que encontra em seus desejos, olha, bibliografia aqui de novo, né? Que encontra em seus desejos e pensamentos as tomadas mentais que facultarão a conexão. Então, ele manipula você por um único detalhe, simples detalhe, que você abre tomadas mentais para que eles se conectem a vocês. É tipo o USB. Né? Você abriu aqui a tomada mental para o vício e ele começa a transferir arquivo para a tua cabeça. Não vai dar nada, não vai nada. Dá uma cheirada, uma carreira só. Não vai dar nada isso aí. É o tal do não dá nada. Né? Eu vivi muito no mundo do não dá nada. Deu muita coisa. Então, vai abrindo as tomadas mentais, eles vão se conectando e vão te escravizando. E vão te iludindo, vão soprando coisas na tua cabeça porque você permite. Porque você está sintonizado com eles. Né? Você se liga a eles pelo pensamento. Né? Vamos lá. Agora aqui é o seguinte.
todos possuímos, além dos desejos imediatistas, desejos simples, normais, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, então além daqueles pensamentos bobos que a gente tem diariamente, porque nossa mente não para, né? Está pensando direto em um monte de coisa. Além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a construir o reflexo dominante de nossa personalidade. Então, dentro de toda essa multidão de pensamentos que nós pensamos diariamente, existe um pensamento que ele é repetitivo, que nós pensamos mais vezes, que emite do desejo central. Ou seja, tem um indivíduo, né, ele tem família, tem esposa, tem filhos, mas lá no fundo ele começa a emitir os pensamentos de traição. Começa a pensar, poxa, traição, será que podia trair? Será que alguém vai perceber? Será que podia pular um muro uma vez? Será que eu consigo fazer isso escondido? Ele começa a matutar aquilo dentro dele. Ele começa a emitirmos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. Então ele começa a ser emitido com mais frequência, porque ele se torna um desejo central. Os obsessores, nossos irmãos inimigos do progresso, eles percebem essa pequena fraqueza, esse pequeno desequilíbrio do indivíduo e começam a potencializar isso. Eles pegam ali. Falam, ele tem essa fraqueza, é aqui que nós vamos agir. Aí, você está trabalhando lá, sossegado no seu serviço, entra uma funcionária nova, alguma coisa, uma pessoa bonita, você olha, daí já vem aquele sentimento, aquela coisa do teu ouvido. Não dá nada. Aí ele começa a soprar na tua cabeça, você começa, com o passar do tempo, a obsessão não é uma coisa assim, que pega você de uma vez só e te faz você, não. A obsessão, ela vai te pegando aos poucos. É bem sutil. Aquelas coisas vão crescendo dentro de você de maneira pequena. Se você vai recair na droga, por exemplo, você começa a pensar aos poucos, né? Você pensa aos poucos. Aí você começa a sonhar que você está usando droga. Você começa a sonhar que você cheirou uma cocaína, você começa a chorar que você fumou um baseado, começa a sonhar que estava bebendo. Aquele desejo vai aumentando, até que ele se materializa. Até que você vai lá e cai. Essa potencialidade, quem emite essas vibrações para que você aumente esse desejo central de você, são os nossos irmãos desencarnados. Eu vou trazer com mais detalhe aqui no próximo slide para vocês. É assim que o desejo sexual é o reflexo do promíscuo. Então, aquele que tem um desejo sexual acentuado, desequilibrado, o reflexo dele, o desejo central dele é a sexualidade, a promiscuidade. Então, os obsessores, claro, eles irão trabalhar nesse quesito, eles irão direto nesse pequeno detalhe da vida dele e vão começar a potencializar aquilo, até que você caia em tentação e pratique o ato da traição ou de algo promíscuo com a sua sexualidade. Uma vez que você caiu na armadilha, você dançou. E aí você já gera, mesmo que você, olha só que interessante, mesmo que você cometa o ato e se arrependa, o arrependimento já se torna uma prisão para você. O arrependimento já torna uma prisão, porque daí a tua consciência vai começar a te acusar e vai começar a gerar conflito, e eles vão se aproveitar desse conflito para te perder de vez, para que você perca, saia fora da casinha e abandone o barco. Entendeu? A cobiça é o reflexo do materialista. Então, o indivíduo que gosta de dinheiro, começa, por exemplo, um trabalho espiritual, um negócio assim, aí começa a entrar dinheiro. Os colaboradores começam a te dar dinheiro. Aqui, nós vamos crescer,
começa doações, começa a entrar dinheiro. Aí o indivíduo, a cobiça é o reflexo do materialista. Ele olha aquele dinheiro, poxa vida, né? Bem que eu podia, né? Só um pouquinho aqui, né? Sei que é para obra, mas um pouquinho aqui não vai fazer diferença, não vai fazer diferença nenhuma. Retirar alguns centavos da obra. Depois eu dou um jeito de repor. Né? E vai e tira. E assim que, claro, muitas igrejas por aí fora chegam ao extremo. Né? Começa desse jeito, às vezes nem com a intenção de criar grandes impérios de pessoas de dinheiro, mas acabam virando um negócio, acabam virando um hábito. E a pessoa se perde por causa da cobiça, por causa da posse, por causa do dinheiro. O ciúme é o reflexo do inseguro. Quando a pessoa está insegura com o seu parceiro, se ela não tem segurança no que com a família, com a esposa, com o esposo, ela tem ciúme. A psicologia diz que a ciúme não é nada mais nada menos que a insegurança psicológica do indivíduo. É uma neurose, uma doença psicológica, uma neurose. Então, poxa, a pessoa chega perto de alguém, vai comentar com uma pessoa ali, já fica com ciúme, já começa a alimentar coisa, colocando coisa na cabeça, achando que o marido está querendo pular a cerca com o outro, e vice-versa. O outro acha que a esposa está querendo pular a cerca. Daí gera aquele conflito, aquele vai aumentando, e acaba separando, ou acaba saindo da igreja, ou acaba desestruturando toda a família. Mais uma vez o indivíduo caiu no laço do passarinheiro, como diz lá no Salmo 91. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos observarás e verás o castigo dos ímpios. O laço do passarinheiro. Por que o mestre Deus se refere? Sou passarinho e tenho dono, e o meu dono tem poder. O passarinho canta na mata deserta, dizendo para o caçador: você atira e não acerta. Isso aqui é o caçador. O caçador está jogando laços toda hora ali. Ele está explorando as tuas fraquezas. Está explorando as tuas fraquezas. Você é um passarinho. Então ele joga a quirela que dá passarinho, né? Joga as quirelas e fica esperando você ir. Né? Movido por quê? Pelo impulso da fome. Né? Pelo impulso da fome. Né? Aí você vai lá, na hora que você chega para comer a quirela, ele pof, pegou o passarinho. Aí depois que o passarinho cai na armadilha, fica difícil de sair de lá. Né? Daí começa aquela história, recaiu, aquela história que se perdeu, daí começa todo o processo de novo, de recomeçar. Nisso ele já tirou um combatente da linha de frente. Já fez uma falta danada já na mão de obra de Deus. É isso que eles fazem. Esse é o objetivo. Mesmo que você volte, ele conseguiu deixar você fora de combate por um longo tempo. A irritação é o reflexo do desequilibrado. Olha só. Irritação. Falta de paz. Ciência. A ciência da paz. Aquele que tem paciência tem paz. O impaciente, ele não tem paz. É a ciência da paz. Existe aquele indivíduo que vai rezar, né? Vai pedir a Deus que dê paciência para ele. Dê paciência, Senhor. Dê paciência, meu Deus. O que Deus faz? Ele bota pessoas na tua frente para justamente testar a tua paciência. É a esposa dentro de casa, é o marido, é o irmão, é a prima, é dentro da igreja, é no trabalho. Vai estar pessoas aí testando a tua paciência. Sabe por quê? Porque a paciência não é algo que se ganha, é algo que se conquista. É um desenvolvimento do espírito. É um desenvolvimento. Você desenvolve a paciência com muitos conflitos. Você vai lutando, vai se controlando aos poucos. Aos poucos. Vai se educando. Conheça-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Eu falo isso porque eu passei por isso. Eu era uma pessoa extremamente impaciente. De vez em quando eu tenho umas crises. Mas só que hoje eu tenho o autoconhecimento. Então eu sei exatamente o momento de falar e o momento de ficar quieto. Porque antigamente eu falava o que vinha na cabeça. Primeiro,
pressão arterial. Né? Pressão arterial. Se você sentir que teu corpo esquentou, teu coração bateu, o sangue subiu, você cai. Cai. Porque o que vai sair daí, a partir daí, vai fazer mal para você mesmo. Porque depois você vai falar coisas que você vai se arrepender. E depois a tua consciência vai ficar te cobrando. Dizendo, por que você falou isso? Falta de paciência. Então, subiu o sangue, o que eu faço hoje em dia? A minha esposa até me conhece já. Quando eu começo uma coisinha, você começa a falar assim, eu paro e falo assim. Daí ela para de falar, eu começo a respirar 3 vezes, aí começamos de novo. É assim, começamos de novo de calmamento. Né? São técnicas que nós desenvolvemos juntos para que parem as discussões, para que parem as brigas. Né? É só respirar 3 vezes. Porque você oxigena o cérebro, traz uma calma, traz uma tranquilidade. Aí você tem condições psicológicas, emocionais de debater determinado assunto. Porque se o sangue subiu, você perdeu as condições totalmente. Você vai falar um monte de abobrinha. Eu era uma pessoa que ofendia as pessoas, mas lá no mais íntimo da coisa, assim, que se a pessoa não tivesse um psicológico bem forte, ela se matava. Né? Porque eu subi o sangue, eu queria ofender. E ofender mesmo assim de um jeito que, graças a Deus, eu conheço a ti mesmo, o próprio Santo Daime me mostrou. Conheça a ti mesmo, veja o momento que você vai explodir e cala. Se você não tem nada de útil para dizer, fecha a boca. Como disse Emmanuel. Então, a irritação é um reflexo desequilibrado. Então, ele se irrita com tudo. Se irrita com tudo e os obsessores vão se aproveitar disso. Então, vai acontecer alguma coisinha ali, antes do trabalho, principalmente. Vocês prestem atenção. Começa a dar tudo errado. Você está no trânsito, os caras começam a te fechar. Aí você começa a xingar. Não sabe dirigir, isso aqui. Pula de uma faixa para outra. Vem para essa faixa, para. Vai para outra faixa, para. Aquele negócio vai te irritando, vai te tirando o equilíbrio, você vai começando a xingar, escapa um palavrão ali, escapa outro palavrão aqui. Quando vê, meu filho, você está rodeado já de obsessores que já estão ali no teu ouvido dizendo, vamos lá, olha que cara idiota, não sabe dirigir, tirou carteira ontem. E você vai entrando naquele ritmo, a aceleração cardíaca aumenta, o ácido do estômago começa a ferventar, azia, né, gastrite, úlcera, dores nas costas, dores de cabeça. Tudo porque você não tem a tal da paciência. Né? Você não consegue. Então, faça a dica que eu falei para vocês, né? Respire 3 vezes. Aí você acalma. Aí você fala. Não, veja bem. Não é por aí. Entendeu? Eu com a minha esposa, nós acabamos com 90% das nossas discussões com essas técnicas. 90%. Hoje em dia é raro o dia que nós perdemos o... Na verdade faz tempo, não mais. Pois bem, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Né? A elevação moral é o reflexo do santo. Então, aquele que é firme no pensamento, que é aquela ponte de aço alemão, está firmado com Deus, com o mestre Juramidã, que sabe o que quer, sabe o que está fazendo, ele tem elevação moral. Ele não pisa fora da linha. Esse é o reflexo do santo. Entendeu? Conhecendo o reflexo da criatura, fica muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo os impulsos e os quadros lá existentes na imaginação e criando outros que eles superpõem, nutrindo dessa forma a fixação mental. Então, quanto mais eles exploram o teu reflexo, eles têm mais domínio sobre você. Quanto mais eles, por exemplo, um dia de irritação, discuti com a minha esposa, ela foi e derrubou o café na mesa. Falei, você não está enxergando ele? O que é? Qual é o teu problema? Eles se aproximaram, estão ali. Aí, de repente, eu tropeço, bato o dedão. Que fala um monte de palavrão, e fala que essa mesa está fazendo, quem que deixou esse negócio aqui? Eles vão se apoderando. Aos poucos, aquele negócio vai tomando uma proporção, lentamente, vai tomando uma proporção que você se torna uma pessoa insuportável. Eu era uma pessoa insuportável.
A minha esposa largou de mim, literalmente. Determinada situação antes de eu conhecer o Santo Daime, porque eu era uma pessoa insuportável. Depois eu conheci o Daime e, graças a Deus, fui aprendendo a controlar. Por isso que eu digo, tudo que eu falo para vocês é conhecimento de causa. Eles vão sempre alimentar aquilo que vocês têm de fraqueza dentro de vocês. É isso que eles vão explorar em vocês. Eles não vão colocar coisa que não exista na cabeça de vocês. Eles só vão potencializar aquilo que já está dentro de você. Consegue entender? Só aquilo que já está dentro. Quando eu cheguei no Céu da Nova Vida, eu fui dar Umbanda por 5 anos. Trabalhei na corrente mediúnica do terreiro de Umbanda. Por 5 anos. E eu tinha aquela ideia de que eu era obsediado. Né, os obsessores e tal. Cheguei lá para tomar o Santo Daime. O Lourenço falou para mim assim: então, irmão, você tem problema com o alcoolismo? Eu falei: tenho problema com o alcoolismo. Eu estou cheio de obsessores acima de mim. Aí o Lourenço falou: não, pare para analisar bem. Você que está obsediando eles. Eu falei: mas como assim é? Eles só estão com você porque vocês têm o mesmo interesse. Né? O dia que você mudar os teus interesses, mudar o teu comportamento, as tuas ações, não vai mais ter sintonia. Né? É igual quando você para de beber. Eu era alcoólatra. Né? Eu bebia 2, 3 litros de vodka por dia. Por dia. Acordava bebendo, dormia bebendo. Mas eu nem lembro como eu dormia. Eu não sabia que começava, não sabia como terminava. Tinha muitos amigos que bebiam junto comigo. Eu bebia em turma de 10, 15 pessoas. Nas esquinas, sabe? O tal do tubão, refrigerante com pinga. O que aconteceu? Hoje eles nem me cumprimentam quando passam na rua. Nem olham na minha cara. Passo lá, eles estão lá, né? Bebendo ainda. Né? Mas eles nem olham pra minha cara. Porque eu cortei o convívio. Se eu não bebo mais, e eles bebem, então não tem mais afinidade. Né? A obsessão é a mesma coisa. Por que eles vão permanecer comigo se eu não bebo mais? Eles vão procurar alguém que beba. Né? Ah, esse cara aí já não dá mais nada com ele. Vamos procurar outra coisa. Só que, não se enganem. Né? Eles estão só na espreita esperando você começar a desvirtuar o pensamento. Eles te deixam você de lado, tal, você começa, vai tranquilo, de repente você pensa assim: poxa, hoje está um calor. Eu me lembro quando eu tomava aquela cervejinha, aquela Brahma gelada. Aí de repente isso já é o suficiente para você emitir um pensamento. Esse pensamento já na hora, já pega eles onde eles estiverem. Olha lá, o cara quer, vamos lá. Né? Já chega, já fala: é verdade. Olha o calor que tá. Tome uma cervejinha. Já começa a ter ouvido, cara. Então não pense nessas coisas, não, sabe? Fuja disso aí. Mude de verdade a mente, o pensamento de vocês. O pensamento que atrai. Né? Lembra do slogan no começo? Me diga no que pensais e te direi com quem andais. É tudo pensamento. Tudo aqui, ó, tudo na caixa. Certo? Vamos lá. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Foi a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. E os espíritos responderam: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos o chamam ou aos que pelos seus pensamentos o atraem. Pelos seus pensamentos. Desejo e pensamento andam juntos. Porque você deseja, você cria. Então você cria e deseja. Compreenderam? Por isso que o desejo central é o nosso maior problema. O autoconhecimento consiste nisso. Por que nós bebemos, consagramos o Santo Daime? Para se autoconhecer. Para se autoconhecer. Allan Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos: qual o meio mais rápido e eficiente de evoluir ainda nesta vida? E os espíritos responderam: um sábio da antiguidade já vos disse: conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. O autoconhecimento é você começar a detectar os teus desejos, os teus pensamentos. Você começar a ver o que você está pensando. Quantas vezes a ansiedade,
Olha só, a ansiedade é o mal do século. As pessoas dizem que é a depressão, mas muito pelo contrário. A ansiedade é o mal do século. Segundo o psiquiatra Augusto Cury. E ele diz que existe uma doença que se chama Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. O que acontece? Você começa a pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo. Você quer, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar por outro, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo lá. E você acelera o teu batimento cardíaco e você está lá, ansioso. Né? O cara ansioso não para, começa, não consegue sentar e ler um livro. Não consegue, porque a cabeça está ali abarrotada de coisa ali, sabe? Um monte, o pensamento acelerado. Né? O que reduz o aceleramento do pensamento? A nicotina. A nicotina é respiração, fumar é respirar. Ó. Né? Fumar é respiração. Né? Só que você tem a ajuda da nicotina que age no teu cérebro, desacelera o teu pensamento e você tem aquele sentimento de alívio. Né? A ansiedade acalma. Mas fica lá, né? 15 minutos a nicotina age no teu cérebro, por 15 minutos. Acabou os 15 minutos, o teu psiquismo começa a gerar pensamentos de novo. Aí você começa. Não, tem que fazer. Não pode, não. Ô, criança, cala a boca. Aí começa. De repente você está digitado de novo, o que você vai fazer? Aí fumar mais um cigarrinho. A cada 15, 20, meia hora você está fumando cigarro. Quando vê, você papota. Ansiedade. Entre todos esses pensamentos que você cria, entre todos eles que você cria, você vai dando margem à obsessão. Você pensa em um monte de coisa. De repente, junto com esse monte de coisa, vem um monte de besteira. E junto com essas besteiras, eles conseguem analisar ali o que você está pensando, entram na mesma sintonia que você e começam a soprar besteira na tua cabeça. Quando vê, você não está pensando mais por você mesmo, você está pensando coisa que está sendo influenciada. Já não é mais você que pensa. Já é influência espiritual. E esse discernimento com a cabeça abarrotada não tem como ter. Por que as pessoas meditam? Né? Para controlar a ansiedade. Para começar a organizar os pensamentos. Pensamento organizado, você começar a pensar uma coisa de cada vez, com serenidade, com a respiração adequada, você não se perde no caminho. Agora fica agitado, tal, roer as unhas, dá um monte de gastrite, dá um monte de coisa, eu sei porque eu luto com a ansiedade até hoje. Por isso que eu li quase todos os livros desse psiquiatra, para poder identificar o problema. Certo? Então, vamos lá. Bom, então, chegamos aí ao grande final. Nossa missão. Qual que é a nossa missão? Quando eu digo nossa missão, eu me refiro a todos os irmãos e irmãs que estão empenhados no trabalho como Santo Daime, né? Que estão aqui dispostos a levar a cura, a libertação, a consciência a todos os indivíduos que necessitam, certo? Qual que é a nossa missão? Entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, olha que interessante, olha como começa o texto, né? Entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos. Significa que nós não somos perfeitos. Né? Nós temos dificuldades tremendas a serem sanadas, a serem regularizadas. Detentores de velhas dificuldades, não é só porque nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, que nós não somos detentores de velhas dificuldades. E terríveis inibições na ordem do aprimoramento iluminativo. Cabe-nos a todos nós, por não ignorar que o serviço do reino celeste não depende de compromissos exteriores, mas do individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. Depende de compromisso, quando ele quer dizer que não depende de compromissos exteriores. Porque não é só ajudar o irmão, não é só pegar o irmão, trazer para a igreja, cuidar dele, dar banho, né? Não é só isso. Isso é um compromisso exterior, não depende somente de compromisso exterior. Depende mais do individualismo.
individualismo de cada um de nós. Cada um de nós fazendo a sua parte. O teu progresso, a tua melhora. Primeiro começa com você. Você acende a luz para que possa iluminar as outras pessoas. Não adianta você ficar tentando ajudar outras pessoas se você não tem nada dentro para oferecer. Primeiramente começa com você. Você tem que se corrigir, mudar o teu comportamento, mudar os teus pensamentos. Disciplina. Disciplina. Quando Chico Xavier conheceu Emmanuel, ele foi ler um livro, num lugar retirado, numa cachoeira. E o Emmanuel chegou para ele, apareceu para ele, né, se apresentou e falou: Chico, nós temos uma missão para você. Aí o Chico falou: nossa, e aí, qual que é essa missão? Ele falou: ó, você vai sofrer muito. Eles vão te humilhar, eles vão te esnobar, eles vão te caluniar, eles vão fazer de tudo para você. Você vai sofrer bastante. Você aceita? Ele falou: aceito. Mas o que eu preciso? O que eu vou precisar para dar conta dessa missão? Aí o Emmanuel falou para ele: você vai precisar de 3 coisas. Ele falou: qual a primeira? Disciplina. A segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. A palavra disciplina provém da palavra discípulo. Discípulo é aquele que tem disciplina. Se o mestre é Jesus, se o mestre é Irineu, nós somos discípulos. Que deriva que a palavra disciplina deriva de discípulo. Disciplina. Então, para sermos discípulos, temos que ter disciplina. É o primeiro passo. Não depende mais do individualismo afeiçoado à boa vontade. Então, o individualismo, além de você tratar você mesmo, se curar, se libertar, combater as más tendências que você possui dentro de você, você necessita de boa vontade. Você tem que ter boa vontade de estar aqui dentro. Tem que ter boa vontade. Se tiver meio forçado, o negócio não vai. Não vai mesmo. Ter boa vontade ao espírito de renúncia. Renunciar em benefício dos semelhantes. O que Cristo nos ensinou? Aquele que quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Pegue sua cruz e me siga. Então, se tem problemas com o irmão, com a irmã, renuncie. Renuncie a si mesmo. Renuncie ao teu orgulho. Renuncie à tua vaidade. Né? Renuncie tudo isso para que você permaneça na luta, no trabalho. Se você está pensando em desistir por causa de influências exteriores da tua família, da tua casa, renuncie para servir. Gandhi já dizia: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não serve, não serve. Já diz tudo, né? Não é verdade? Sem o nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente. Compreendendo-se por precioso e indispensável o nosso concurso fraterno para que irmãos nossos, provisoriamente impermeáveis no mal e na ilusão, se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial que são portadores. Então nós não vamos... O que nós vamos ensinar para os indivíduos? Vamos ensinar que eles são portadores da luz potencial de dentro. O propósito da casa é uma viagem para dentro. Você vai ter um autoconhecimento. Então você vai descobrir o eu, o Deus interior que habita dentro de você. No meio da palavra Deus, existe o nome eu. Deus dentro de você. Deus dentro. O Santo Daime é classificado como enteógeno, ente, dentro
Del, Deus, Gel, origem. A origem de Deus dentro de você. É essa a missão. Né? Levar para as pessoas a oportunidade de se conhecerem e de descobrirem que são portadores de um Espírito eterno, de luz, de amor, e que estão temporariamente na ignorância. Eles são doentes. Né? Nós temos que enxergar a humanidade, o planeta Terra, não como assim, pessoas rebeldes, né? Pessoas que não querem nada com a vida. São pessoas doentes. É um grande hospital. Né? E nós somos o que? Enfermeiros desse hospital. Enfermeiros. Simples enfermeiros desse grande hospital. Atendemos essas pessoas. Eu estava conversando com a minha nesse último feitio, do PS, e ela estava me contando uma curiosidade que eu achei muito interessante. Antes dela entrar na igreja, né, se dedicar lá integralmente ao Sonho Nova Vida, o sonho dela era trabalhar no SAMU. Ela queria, estava fazendo curso já para trabalhar no SAMU. Aí ela teve a oportunidade de ficar dentro da igreja, trabalhando na igreja, e ficou na igreja. Daí eu falei, tá aí, né? Para que melhor enfermeira que você? Né? Você tá aí atendendo a enfermeira do espírito, o espírito das pessoas, né? Pessoas chegam totalmente doentes ali, perdidas, graus de transtorno psicológico, mental, emocional, físico, todos à ordem. Né? É consagrado o Daime, é despertado, exige de mão de obra especializada para conter, para ajudar aquele indivíduo a passar pelo processo dele da melhor maneira possível. Somos enfermeiros. A nossa missão é preparar o terreno para que a nova era chegue, para que a paz seja estabelecida definitivamente no planeta Terra. Então vocês acharam que estavam aqui de bobeira? Olha só. Vocês estão envolvidos com coisa muito séria. Vocês são a linha de frente da renovação do planeta. Deus te deu o privilégio de servir como soldados na linha de frente de renovação de toda a humanidade. O privilégio de servir. Por isso que a dedicação é tudo. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. O que acontece? Para finalizar, eu vou contar o que aconteceu comigo, para que vocês entendam, para a gente finalizar a palestra. Eu contei para vocês sair da farda, né? Tudo bem. Aí eu pensei comigo, comecei a comentar com a minha esposa o seguinte: olha, eu já estou aí há 5 anos consagrando o Daime. E eu já me curei da bebida, curei das drogas, sou um cara mais paciente, sou calmo, né? Eu acho que eu não tenho mais necessidade de beber Daime. Né? Falei para ela, não tenho mais necessidade, eu não quero mais isso. Né? Agora eu vou me dedicar mais à família, à casa, né? Ao trabalho, né? Um monte de projetos, né? Fiz um monte de planos, assim, gigantescos, assim. E parece, né? Tudo bem. Aí, determinado dia, eu fui dormir, né? Fiquei ali, acho que fiquei uns 2 meses afastado. Fui dormir nesse período, eu estava me sentindo bem, estava tranquilo. Fui dormir, de repente, eu me vi numa casa de Santo Daime pequena, do tamanho do céu do renascer, e alguém me serviu o Daime nessa casa. Né? Tinha uma mesa no meio, tinha um cruzeiro, uma vela acesa, e ele me serviu o Daime. E eu sentei em um colchonete, em posição de meditação. Consagrei o Daime, de repente senti a força, um sonho. Aí eu ouvi uma vibração no meu ouvido direito, e essa vibração subiu até o alto, e eu pude ver um espírito. Apareceu um espírito. Um espírito, não pense que assim, que aqueles espíritos assim, meu benevolente irmão, né? Um espírito com voz grossa, assim, falava como índio. Assim, sabe? O que você está fazendo aí? Né? O que você está pensando da vida?
Você acha que você, depois de tudo que você passou, tudo que você sabe, tudo que você conhece, você não tem responsabilidade pela consciência que você tem? Você já parou para pensar no tamanho da responsabilidade que você tem agora? Você veio ao mundo não para passear, não para brincar, não para ficar distraído com as coisas do mundo. Você veio com um objetivo. E você está deixando de cumprir esse objetivo. Você está se deixando levar pelas coisas insignificantes e temporárias da matéria. Se você, ele fala assim, eu vou te dar duas opções para você. Ou você volta, encara o trabalho e prossegue e faz o que você veio para fazer, ou arrumarei outro que faça. E quando você voltar para cá, você vai se arrepender amargamente, porque você deixou o serviço por fazer. Falou nessas palavras para mim. Aí ele começou a me dar instruções de como eu deveria fazer isso. Na hora que eu comecei a ouvir, o meu filho, mamãe, mamãe, eu acordei. Enfim, voltei para o céu da nova vida no dia 30. Isso foi no dia 27, mais ou menos. Falei, não, vou voltar correndo para a igreja. Vou voltar para a igreja, que voltei igual uma bala para a igreja. Voltei para o céu da nova vida, consegui o dar na concentração. Pof! Pacotei. Fui para atendimento. Chegando no atendimento, espiritualidade assim, começou a me mostrar tudo que estava por trás de todos aqueles meus pensamentos, de tudo aquelas coisas que eu estava materializando na minha cabeça. Eu estava sendo enganado, eu estava caindo no laço do passarinheiro. Eu tinha me conectado de alguma forma com esses indivíduos e eles estavam se aproveitando. E ó, na minha cabeça, sabe? Colocando um monte de minhoca, me iludindo, me enganando, me arrastando para fora, para que eu não fizesse o que eu tinha que fazer. Acordei, tom. Fiquei 5 minutos no atendimento, foi suficiente. Nunca mais voltei. E hoje, eu trago essa palestra para vocês, eu fiz uma palestra de sessão no Nova Vida, trouxe a palestra para vocês, tudo com base em experiência pessoal. Porque as coisas elas funcionam desse jeito. Então, lutem, sabe? Se agarrem à oportunidade, não desistam de maneira nenhuma da luta com a espiritualidade. Porque os pioneiros são guerreiros, batalhão de frente. O soldado não pode recuar à frente da batalha. Beleza? Conseguiram entender? Tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Tudo certo? Então, gostaria de convidá-los a levantar e fazer uma prece de encerramento. Chama o padre. Quer que chame o padrinho? Ah, bom, você já está no Acende a luz, se for. Por exemplo, é a primeira, né? Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais sobre a espiritualidade. Que Deus nos dê força, nos dê ânimo para permanecermos na luta, no combate, no bom combate, para que possamos estabelecer definitivamente o bem, o amor, a paz em nosso plano terra. Que assim seja. Que assim seja. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a luz àquele que passa pela provação. Dai amor àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, e um só pensamento subirá até vós, como um símbolo de reconhecimento de amor.
como Moisés sobre a montanha. Nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E desejamos de alguma sorte merecer a sua infinita misericórdia. Pai, dai-nos a força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, aonde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. E é isso aí, meu gente.